Graça e paz. Esta noite eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um tema que muito me chama a atenção, que é a transformação que acontece no ser humano que tem um encontro verdadeiro com Jesus e como é esse processo de transformação. Ele é instantâneo, ele é um processo que depende de um esforço nosso. Como que é isso, né? O que a palavra de Deus fala sobre sermos semelhantes a Jesus? O que o apóstolo Paulo fala às igrejas que ele escreveu sobre esse tema? Eu gostaria de refletir com os irmãos e o tema da mensagem é Cristo formado em nós. E eu quero que você pense sobre isso, Cristo formado em nós, ou Cristo formado em você. Como que é isso? Como que se dá isso? O primeiro texto que eu quero ler com vocês encontra-se em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. O texto diz assim: Meus filhinhos, como vocês estão me ferindo? Mais uma vez estou sofrendo por vocês as dores de uma mãe enquanto espera seu filho nascer. Assim eu anseio pelo dia quando, afinal, Cristo lhe ocupe totalmente o ser. Algumas versões trazem assim, até o dia em que Cristo seja formado em vós. Eu preferi esta versão que fala sobre Cristo ocupando todo o nosso ser, para que a gente possa entender melhor o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele fala também num outro texto que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O texto de Gálatas, principalmente nas versões tradicionais, dá uma ideia um pouco difícil da gente compreender, né? Porque Cristo formado em nós, parece que Cristo está tomando a nossa forma, mas aqui em Coríntios deixa mais claro que a ideia de que Cristo está ocupando todo o nosso ser e por isso nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. E quando fala dessa questão da imagem, eu me lembro de um texto que eu gosto muito, que está em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então quer dizer que Deus nos deu um destino. Predestinar é isso, é definir um destino. E o destino que Deus nos deu é de sermos semelhantes a Jesus. Esse texto fala isso, nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E é interessante essa ideia de primogênito, porque João chama Jesus de Filho unigênito. E agora Paulo chama Jesus de primogênito. A ideia é de que, através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E como nos tornamos filhos de Deus, Jesus deixa de ser unigênito para ser primogênito. Só que há um padrão a ser seguido. E esse padrão é justamente sermos semelhantes a Jesus. Porque Jesus é aquele que Deus falou assim, este é meu filho amado que me dá alegria. Então, a ideia é que nós também sejamos filhos amados, que proporcionemos alegria ao coração de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Mas quando que Cristo estará sendo formado em nós? Ou quando que Cristo estará sendo formado em você? O que precisa para que Cristo seja formado em você? Ou o que precisa para que você seja a imagem e semelhança de Jesus? Quais são as características de Jesus que seriam interessantes que eu e você tivéssemos para que nós nos tornássemos cada vez mais semelhantes a Jesus? Primeiro eu quero falar sobre as motivações.
As nossas motivações, as suas motivações, precisam ser as mesmas de Jesus. No livro de Mateus, no livro de Lucas e em vários outros textos, a gente encontra os evangelistas falando sobre o que motivava o coração de Jesus. Eu quero ler 2 versículos, há alguns outros, Mateus capítulo 9, versículo 36, se você quiser ler depois aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 32, Mateus capítulo 20, versículo 34, mas eu quero ler Mateus 14, 14, que diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Agora Lucas 7,13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Aqui a gente vê 2 episódios de Jesus fazendo algum milagre ou curando as pessoas, e o texto diz que ele movia-se de íntima compaixão. Acho interessante essa expressão, íntima compaixão. Mostra que a motivação de Jesus era a compaixão. A motivação de Jesus era o amor pelas pessoas. E é interessante essa ideia de amor, que amor é ação, né? Amor é atitude em benefício do próximo que de alguma forma vai nos causar algum tipo de prejuízo. A gente vai dar alguma coisa, é uma doação. E é isso que Jesus sempre fazia. Ele doava o seu tempo, ele doou a sua própria divindade, no sentido de, como a gente viu no texto, na mensagem de domingo passado, ele sendo igual a Deus, não quis ser igual a Deus, coisa que ele devia ferrar, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, como homem foi servo, e servo obediente até a morte de cruz. Isso é Jesus se doando em favor de nós, em favor de você. Então a motivação de Jesus era amor, era compaixão pelas pessoas, era íntima compaixão. Você vai se tornar semelhante a Jesus. Jesus vai ocupar todo o seu ser quando você tiver essas mesmas motivações. O que te motiva? Quando você faz as coisas, quando você acorda pela manhã, qual é a sua motivação? Qual é o ingrediente ali, o combustível ali dentro do seu ser que move as suas ações? O que te faz fazer as coisas que você faz? Às vezes a gente faz sem pensar, às vezes a gente faz sem entender a motivação, às vezes a gente faz por conta de traumas, por conta de carências, até mesmo fazer o bem ao próximo. Muitas vezes a gente faz o bem ao próximo não por amor, mas por carência, por alguma falha, alguma falta que sentimos e aí compensamos, ou por não compreender o amor de Deus e aí a gente fica tentando fazer com que Deus nos ame mais. Eu quero te dar uma notícia que pode talvez te escandalizar, te decepcionar, te surpreender, mas é algo que eu preciso te dizer. Nada que você faça fará com que Deus te ame mais do que Ele já ama. Mas também, nada do que você faça fará com que Deus te ame menos do que Ele te ama. O amor de Deus é incondicional. Então quer dizer que o amor dele não depende de nada que esteja fora dele. Então a minha motivação precisa ser amor ao próximo e não ser merecedor do amor de Deus. A sua motivação precisa ser essa de fazer as coisas por compaixão ao próximo. Fazer as coisas pensando nas pessoas. Viver a sua vida lembrando que você foi chamado para ser servo, assim como Jesus. Você foi chamado para ajudar as pessoas, para promover um bem maior às pessoas. Isso não está somente ligado a pregar o Evangelho, porque
Levar a palavra de salvação talvez seja o maior bem que a gente pode fazer a qualquer pessoa, mas não é só isso. É dar comida ao que tem fome, é dar roupa ao que está nu, cobrir aquele que está com frio, é consolar aquele que está triste. Jesus espera que nós façamos as mesmas coisas que ele fez, com a mesma motivação que ele teve. E se você observar a história de Jesus, Jesus não conseguia deixar um cortejo fúnebre continuar, porque ele ia ali e acabava com o cortejo fúnebre ressuscitando o morto. Jesus não conseguia deixar uma multidão com fome. Ele multiplicava pães para alimentar a multidão. Jesus, quando via um paralítico, ele fazia esse paralítico andar. Quando via um cego, ele fazia esse cego ver. Quando via alguém que precisava de perdão, ele perdoava os pecados. É claro que a gente historicamente sabe que a gente não sai aí fazendo os mesmos milagres que Jesus, né? Bem que podia ser. Quem é que não ia gostar de ficar multiplicando pão, curando enfermo? Mas talvez Deus nem permite isso por conta até mesmo das nossas motivações. Mas, independentemente de conseguirmos fazer os milagres que Jesus fazia, nós precisamos ter a motivação que Jesus tinha, que é íntima compaixão pelas pessoas. Você precisa acordar pela manhã e viver o seu dia e tocar a sua vida movido de íntima compaixão pelas pessoas. O amor ao próximo deve ser a engrenagem que move a sua vida, porque assim você vai estar mostrando que Jesus está tomando todo o seu ser. Mas também, eu falei de compaixão e eu quero aprofundar mais essa ideia de compaixão, porque a compaixão é quando a gente vê alguém e percebe uma carência em alguém e percebe que esse alguém precisa de algo que nós temos, e aí isso toca no nosso coração e faz com que nós façamos algo para alguém. Mas também, e eu falei isso já, mas eu quero enfatizar melhor a questão do amor. A gente vai se tornar semelhante a Jesus na medida em que nosso amor for igual ao de Jesus. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, o próprio Jesus diz aos seus discípulos: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Aqui eu quero destacar essa expressão de Jesus, "um novo mandamento vos dou." Por que novo? Porque o mandamento anterior é amar o próximo como a si mesmo. Agora Jesus fala, amar o próximo como eu vos amei. Então Jesus aqui está nos dando um novo patamar da qualidade do nosso amor para com o próximo. E esse novo patamar nós devemos amar o próximo assim como Jesus nos amou. E agora eu quero destacar, diferentemente da compaixão, que apesar de Jesus ser movido de compaixão e multiplicar pães e curar enfermos, ele foi além. Ele agiu com amor e entregou a própria vida em meu lugar, em seu lugar. E ele fala que nós devemos fazer isso uns pelos outros. O nosso amor pelo próximo deve ser tal a ponto de entregarmos a nossa vida pelo nosso próximo. O nosso amor deve ser tal a ponto de amarmos o próximo de forma incondicional. Que o nosso amor não seja baseado no que o próximo pode nos dar ou em quanto nós nos identificamos com o próximo, mas o nosso amor deve ser baseado no amor de Deus para conosco. Da mesma forma que Jesus nos ama,
nós precisamos amar o próximo. Você tem amado as pessoas? Você tem amado as pessoas como Jesus te ama? Você tem olhado para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus olha para você? Que apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, Jesus continua te amando? Apesar de saber que você não é digno, Jesus continua te amando? Apesar de você não merecer, Jesus continua te amando. Da mesma forma, você precisa amar as pessoas. O nosso amor pelo próximo não pode ser seletivo. Eu amo aquele grupinho porque eu me identifico com aquele grupinho. Eu amo aquele grupo que aquele grupo merece. Eu amo aquele grupo porque aquele grupo é grato. Não. Seu amor precisa ser incondicional. Às vezes a gente vê na vida da igreja algumas pessoas sendo ajudadas pela igreja de forma financeira porque não tem recursos e de repente alguém vota lá para a ajuda. Mas por que não vamos continuar ajudando aquela família? Porque eles não se decidiram diante de Jesus. Opa, então quer dizer que você não estava amando, você estava fazendo uma troca. Porque o pai daquela família, ele gasta o salário em bebidas. Então quer dizer que há uma condição para você amar. Irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus nos olha. Nós precisamos ver as pessoas com o olhar de Jesus. E aí o nosso amor precisa ter a mesma qualidade do amor de Jesus, que olhava as pessoas e se entregava por elas e doava o seu tempo, os seus recursos para as pessoas. Até que ponto você tem doado o seu tempo para o próximo? Até que ponto você tem doado os seus recursos para o próximo? Até que ponto você tem amado o próximo? Jesus espera que você ame o próximo assim como ele te amou. Mas também nós devemos ter a mesma obediência de Jesus. Eu já falei aqui sobre obediência algumas vezes, quem tem seguido as mensagens, e eu quero falar mais uma vez. Mateus 26, 39, um texto muito dramático, conhecido por muitas pessoas. Jesus fala assim, isso é pouco antes de Jesus ser preso para depois ser crucificado. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava ali na iminência de ser crucificado. E como homem, ninguém gosta de sofrer, ninguém saudável gosta de sofrer. E Jesus faz uma oração que muitas vezes não é entendida por muitas pessoas, porque quando Satanás usou Pedro para tentar desviar Jesus da cruz, Jesus chama Pedro de Satanás, né? Jesus repreende Pedro. E aqui parece que Jesus estava querendo saltar fora do destino que estava traçado para ele. Mas não, aqui Jesus estava expressando a sua fragilidade enquanto homem. E também, através dessa oração, mostrando que não havia outra forma, outro caminho, porque se fosse possível, Deus tiraria ele daquela situação. Mas esse texto também nos revela uma predisposição à obediência. Quando Jesus conclui o texto dizendo assim: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Este texto e vários outros textos na Bíblia mostram que Jesus sempre foi muito obediente. Hebreus 5:8 diz assim: Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Mostra que o sofrimento de Jesus, inclusive, teve um papel didático na obediência.
o texto que nós lemos domingo passado, que fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que Jesus seja formado em você, para que você seja semelhante a Jesus, para que você seja transformado de glória em glória, você precisa ser obediente como Jesus era obediente. Irmãos, até que ponto a nossa obediência é da mesma qualidade da obediência de Jesus? Ou a gente escolhe aquilo que a gente quer obedecer e aquilo que a gente não quer, a gente dá um jeito de passar para o outro. Eis-me aqui, envia o meu irmão. Irmãos, a nossa vida, ela precisa ser pautada na vontade de Deus. Muitas vezes a gente não compreende que estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. Então, é importante que você entenda isso. Você está aqui, neste lugar, neste momento, para cumprir os propósitos de Deus. E talvez, se você não conhece esses propósitos, vale a pena você estudar a palavra de Deus para entender por que você foi criado. Você foi criado para amar a Deus, você foi criado para amar o próximo, você foi criado para servir as pessoas, você foi criado para ser semelhante a Jesus Cristo. Você tem um propósito na vida. E quando você foge desse propósito, você está desobedecendo. E quando você foge desse propósito, quando você deixa de amar as pessoas, quando você deixa de amar a Deus, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o coração e com toda a alma, quando você deixa de servir as pessoas, quando você deixa de viver em comunhão com as pessoas, você está desobedecendo a Deus porque você está deixando de cumprir o propósito pelo qual Deus te criou. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre viver em comunhão. Nós estamos vivendo em isolamento social, mas isso não impede de vivermos em comunhão. Vocês sabiam que o mesmo Deus que criou os céus e a terra e descansou no sétimo dia é o Deus que deu capacidade para o homem desenvolver a tecnologia. E mesmo que nós não possamos estar fisicamente próximos uns dos outros, nós precisamos viver em comunhão uns com os outros, usando a tecnologia que Deus nos deu. Então, se importe com as pessoas, ligue para as pessoas, mande mensagem, se interesse, viva em comunhão com as pessoas, porque você foi chamado para isso. Seja obediente ao Senhor. Que a vontade de Deus seja soberana na sua vida. Abra mão da sua própria vontade. Abra mão dos seus próprios sonhos e cumpra o propósito de Deus na sua vida. A gente fala, né? Muitas vezes a gente canta que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Olha, de fato, Deus não sonha do mesmo jeito que a gente fala dos nossos sonhos. Deus tem propósitos muito claros e definidos. O que a gente precisa compreender e tomar uma atitude é cumprir esses propósitos. É fazer a vontade de Deus de forma deliberada. Porque, no fundo, sempre a vontade de Deus é feita, mas às vezes Deus manda um grande peixe para engolir um profeta no meio do mar e vomitá-lo na praia onde Deus mandou ele ir e ele desobedeceu. Não seria muito melhor se ele fosse obediente? Ele não passaria pelo desprazer de ser levado para o propósito dele dentro de um grande peixe. Então, obedeça ao Senhor, porque à medida em que você vai obedecendo a Deus, você vai se tornando semelhante a Jesus e Jesus vai sendo formado em você. Então, para concluir, recapitulando, Deus espera que Jesus
preencha todo o nosso ser. Deus deseja que nós sejamos transformados de glória em glória, como que pelo Espírito, para refletirmos de forma fiel a imagem de Jesus. Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Mas para isso eu preciso ter o mesmo caráter de Jesus, as mesmas motivações de Jesus. Eu preciso amar as pessoas como Jesus ama as pessoas. Eu preciso ser obediente às pessoas como Jesus é obediente. É claro que há várias outras características de Jesus desejáveis em cada um de nós, mas eu quero resumir nessas três. Tem as mesmas motivações de Jesus. Ame as pessoas como Jesus amou. Porque, como o próprio Paulo escreve lá em Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada valeria. Então, além de ter as mesmas motivações de Jesus, ser motivado por íntima compaixão pelas pessoas, precisamos amar as pessoas como Jesus amou. E precisamos ser obedientes a Deus como Jesus sempre foi. Que Deus possa nos capacitar a sermos cada dia mais semelhantes a Jesus. E que Jesus possa estar sendo formado em cada um de nós. Não tomando a forma, mas preenchendo todo o nosso ser. Que nós possamos ser impregnados de Jesus, assim como Pedro, que precisou negar Jesus 3 vezes, porque por 3 vezes as pessoas identificaram Jesus na vida de Pedro. Que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim, opa, aquele ali também estava com Jesus, porque ele é parecido com Jesus. É claro que eu não estou falando isso literalmente, né? Mas as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós e identificar Jesus em nós. Infelizmente, eu já falei aqui, repito, muitas vezes nós estamos sendo vistos não por sermos semelhantes a Jesus, mas por sermos intolerantes, por agirmos com falta de amor, por sermos extremistas. Olha, não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos como Jesus. E se você precisa de compreender melhor isso, leia os evangelhos. Procure entender como Jesus foi enquanto esteve aqui na terra. Leia a Bíblia e medite nela. Identifique-se com aquilo que Jesus agiu e haja da mesma forma. E ore ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus vai te capacitar a ser transformado de glória em glória para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Que Deus nos abençoe. Meu desejo é que esta mensagem possa promover mudança em sua vida e que Jesus seja formado em cada um de nós. Amém?